Vamos lá, pessoal! Esse é o Upcast. Estamos começando o primeiro programa da temporada. Hoje com o tema possessão demoníaca. Mito ou verdade? Você vai me dizer. E agora vamos apresentar a bancada de cada um aqui que vai falar um pouquinho desse tema. Olá, pessoal, aqui é o Eric Sebar. Estamos juntos, debater e discutir a melhoria do reino de Deus. Paz do Senhor, pessoal, aqui é o Magno. Estamos aqui juntos para falar um pouco da palavra de Deus para a sua vida, ter algumas discussões, alguns esclarecimentos, para que você possa ser mais informado. Pai do Senhor, aqui é o Vanderlei. Vamos estar aqui mais uma vez debatendo mais um assunto. É isso aí, pessoal. A paz do Senhor Jesus, sou Everton Costa. Estaremos falando hoje aí, como o irmão Marlon disse, possessão, mito ou verdade? Deixe o seu comentário aí. Vamos começar mais um debate e para começar falando sobre esse tema que é polêmico hoje na igreja, vamos começar falando primeiro referente ao que as pessoas acham, né, desse tema, se é verdade ou mentira, se existe possessão. Algumas pessoas dizem que é esquizofrenia, outros dizem que é loucura, outros falam que é apenas mentira, que a pessoa está tentando chamar atenção, outros dizem que a pessoa é comprada para poder parecer que é possessão, só para trazer mais pessoas para dentro da igreja. Mas até que ponto isso daí é verdade? Existe realmente isso ou não existe? As pessoas mentem que estão possessas ou não mentem? Hoje em dia, Marlon, é bem complexo em questão falar em pessoas, porque hoje em dia muitas pessoas, como você disse, elas trabalham naquilo como fosse um teatro, porque realmente existem muitos hoje que fingem somente para poder estar gerando lucro. Se você for pesquisar hoje em dia, existem muitos trabalhos de exorcismo que é, na verdade, uma palhaçada. Você pode ver, por isso que gera conflito na mente das pessoas, em acreditar se uma pessoa realmente existe o demônio ou se é uma brincadeira. Por causa que do passado já gerou esse conflito de brincadeira, fingir que você tava pra você lucrar com aquilo. Então começou isso e realmente caiu bastante o fato de acreditar não só em demônio, mas em Deus primeiramente, por causa disso. Porque se é uma palhaçada isso, então se não existe o demônio, para a maioria das pessoas, Deus também não existe. Mas existem relatos que dizem que as pessoas armam para parecer que estão possuídas ou algo do tipo? Ah, tem bastante relato que existe sim, com certeza. A gente pode ver que houve uns fatos acontecidos aí em certas determinações aí de igrejas fundadas aí, que exorcistas, eles iam até a casa da pessoa e criavam aquilo, né? Eles criavam aquilo para poder chamar a atenção e chamar o foco da pessoa, de outras pessoas. Eu chego até mais longe e chego a dizer que se não houvesse essa farsa por trás de tudo, talvez algumas igrejas ou algumas seitas, talvez elas nem existissem, não conseguissem sobreviver tanto tempo assim, sem que eles usassem essa farsa, essa artimanha para trazer o público e, consequentemente, crescer com isso. E é um tema que gera muita percussão, né? É um tema polêmico, assim. Nós vimos hoje à tarde ali, nós comentamos ali na rede social ali, tem muitas pessoas, seguidores, seguindo a nossa página, e nós vemos o pessoal ali debatendo, né? Sobre possessão. Eu, na minha opinião, acho que tem muita meninice, né? Muito conto de fada, assim, coisas que acontecem dentro da igreja que você fala, pô, meu, isso daí só pode ser conversa pra boi dormir, entendeu? Existe, sim, mas não é tudo aquilo fantasiado do jeito que acontece, né? Porque tem várias denominações aí, evangélica, né? Vamos falar de evangélica, que, pô, o cara troca ideia com o capeta, pergunta tudo pro capeta, levanta o capeta lá em cima, lá, é um negócio bem louco mesmo, então nós temos que saber, porque a Bíblia diz, né? O meu povo é destruído porque falta conhecimento. Nós temos que também se aprofundar no conhecimento para saber o que é e o que não é, se é mito, se é verdade, porque tem muita história aí no meio. Mas você defende que existe possessão, que não é somente uma armação ou coisas que as pessoas fazem para possuir status ou para ganhar dinheiro ou até mesmo para encher a igreja. Não,
Tem todas as formas. Encher a igreja, ganhar dinheiro. Mas existe possessão? Existe. Você defende isso? Eu defendo. Existem, mas até um certo parâmetro, né? Vamos... Na minha opinião, ela já existe mesmo. Por quê? As pessoas dão a liberdade da fraqueza do corpo, seja moral, espiritual, ela se entrega muito. E depois ela mesmo se confunde quando ela sai procurando as igrejas ou locais para ela se curar. Mas isso, na verdade, para mim, é doença física. A pessoa se enfraquece, ela se entrega totalmente e depois não tem como se voltar. Então ela é influenciada, sim, pela opressão, uma certa depressão que ela chega num momento na vida dela que isso influencia tudo. Tá, mas só que aí tem aquela questão também. Tem pessoas que se dizem ter doença, que na verdade que é diagnosticada com doença mental. Mas a Bíblia fala que toda enfermidade não provém de Deus. Porque Deus não tenta ninguém e Deus por ninguém pode ser tentado. Então, se todo mal vem do mal, como que explica uma esquizofrenia ou uma doença mental? Tipo a pessoa que tem ataque epilético, você tá falando, né? Não, pessoa que se diz ser outra coisa, se diz ser outra pessoa, tem uma doença psicológica. Exato. Doença mental, não é uma doença que a pessoa tem ataque Mas você epilético, concorda que a algo do igreja tipo. confunde também, né? Então, aí que tá a minha pergunta. Por que eu entrei nesse ponto? Como que a igreja diferencia possessão de doença mental? A igreja tem que, ela tem que analisar, tipo assim, o Everton, vamos ver. A pessoa tem que ter um discernimento, né? Se ela tem um dom de discernimento, ela vai. Então, você acabou de falar tudo. Discernimento de espírito. Porque quando o evangélico, nós que somos evangélicos, nós temos que buscar o discernimento. Porque nós não podemos jogar a situação de uma pessoa pelo que ela está vivendo. Porque se nós vemos uma pessoa debatendo e vamos falar que é demônio, muitas das vezes, eu sei porque eu já vi acontecer, não é. A pessoa sofre por um distúrbio mental, por algo que é uma doença que já nasceu com ela. Mas em questão eu penso assim, algo teve que criar aquilo na mente dela pra ela ficar louca, pra acontecer aquele distúrbio sobre ela. E eu penso assim, pra chegar nesse ponto do distúrbio dela, teve algum motivo. Mas a pessoa, ela precisa ter o dom de discernimento pra saber se ela tá possuída. Não necessariamente. Vamos lá. Como que a gente consegue diferenciar isso daí? Sintomas. Primeiro ponto, você precisa buscar no Senhor, precisa orar, você precisa estar revestido do poder para você saber. Exato. Porque senão você vai fazer bobagem. Às vezes a pessoa, como o Everton disse, tem pessoas que ela tem uma doença e isso daí é uma coisa que ela já nasceu, às vezes, com esse tipo de doença. E aí a pessoa vem expulsar e já leva em consideração aquilo que a palavra diz. Porque Jesus Cristo, a palavra mostra que ele curou muitos enfermos. E ele não curou os enfermos, e sim ele expulsou o mal que existia neles. Que muitas doenças que existiam na época, até mesmo o aleijado e tudo mais, o que Jesus Cristo falava? Vai, está expulso, mas vai e não peques mais. Por quê? Foi o pecado, foi o mal que a pessoa cometeu que trouxe aquilo para ela. São consequências. Mas hoje existem pessoas que têm essa doença de nascença. Aí entra numa igreja, a pessoa vem enfermidade e já leva aquele negócio. Jesus expulsava o demônio de todo aquele que estava doente. Ele estava doente, era demônio. E se a pessoa tá desse jeito? Se a pessoa já nasceu assim? Aí você vai expulsar a pessoa, uma pessoa nova convertida, ou vem na igreja pela primeira vez. E aí? Será que essa pessoa vai voltar para a igreja de novo? Então, aí é a questão que você também não... Como um homem de Deus, você também tem que pensar, tem que aprender como um médico trabalharia. Por quê? Você vai ter que cuidar daquela pessoa. Porque não é de um dia pro outro. A doença vai sair. A pessoa, ela tem aquilo, depressão. Vamos colocar depressão aqui. Que colocaram até no debate lá falando sobre depressão. Pra ser curada a depressão, leva um período de tempo. Não é de um dia pro outro. Agora, um demônio, se for questão de demônio, se for questão de possessão, porque nós sabemos, possessão é muitos demônios, né? Ou seja, uma legião. Se for demônio, em nome do Senhor Jesus vai sair. Saiu, a pessoa melhorou. Aí é pessoa e Deus. Porque aí entra a legalidade. Se a pessoa dá legalidade, com certeza vai voltar aí umas 7 legiões a mais. Mas assim, a gente tá discutindo, mas eu queria fazer algumas perguntas básicas, porque muitos que estão ouvindo a gente
não sabe o que é uma possessão. O que é uma possessão? Nós podemos definir como um grau, né, de possessão, que a Bíblia ela até nos mostra. Como que são os sinais dessa possessão maligna? Isso, a possessão ela pode ter sinais, mas possessão é o quê? Quando se diz que uma pessoa está possessa? Vamos lá. A possessão, na verdade, ela é uma continuação de uma opressão que vem sobre a pessoa. É uma opressão maligna. O que é essa opressão maligna? O inimigo, o tempo todo, tá tentando falar na mente da pessoa. O tempo todo o inimigo tá tentando influenciar essa pessoa a não se dedicar à obra de Deus, a fazer a pessoa acreditar que ela não tem valor nenhum pro mundo, que ela não tem valor nenhum para as pessoas, o tempo todo fazer essa pessoa ser menor que os outros. Isso daí é uma opressão do maligno. O tempo todo ela parece que ela está sendo perseguida, o tempo todo parece que tem alguém atrás dela, alguma coisa falando no ouvido dela. Isso daí é uma opressão. Já a possessão é uma consequência disso. Isso daí, quando a pessoa se sente oprimida, ela fica frágil, ela fica fragilizada. A consequência da fragilidade dessa pessoa é deixar de buscar Deus. Quando ela deixa de buscar Deus da maneira que ela tem que buscar, que é fortalecendo o espírito com oração, com jejum, ela deixa uma brecha. Ela vai abrir um espaço para o inimigo entrar. Se ele encontrar essa falha, essa brecha, aí ele toma conta do ser da pessoa. Aí já não é mais em si a pessoa, mas existe um espírito que toma conta dela. E algumas atitudes dela não condiz com o que a pessoa é na realidade. E alguns sinais dessa possessão, a gente pode... Tem um site que diz que é assim, ó, a pessoa ela fica com um olhar vago, um olhar distante. A pessoa ela tem uma força extrema. Às vezes é uma moça ou um rapaz que é franzino, pequenininho, mas tem uma força de 5 homens grandes e fortes. Uma força desproporcional. Exato. Quando se fala em humano. Né? Exato, é uma coisa fora do comum. A pessoa tem distúrbios intestinais, tem movimentos estranhos no estômago, parece que tem o tempo todo alguma coisa. Se tivesse alguma coisa dentro. Exato, mesmo. Dentro do estômago. A pessoa ela fica com cheiro de podridão. Até mesmo a pele da pessoa exala um odor. Porque o mal, a Bíblia relata algumas coisas referente a cheiro de enxofre quando existe possessão. Então a pessoa ela acaba exalando isso daí nela. O que a pessoa, ela no mesmo tempo que ela tem esse cheiro de podridão, ela tem algum cheiro de rosas, entre outras coisas. Então são vários sintomas, várias coisas. Resumindo, uma possessão é quando uma pessoa é dominada por um espírito maligno. Então é uma possessão demoníaca. Quando ela é dominada, ela deixa de agir de acordo com o normal dela, com o ser normal dela, e passa a ter atitudes diferenciadas. E quando se fala em atitudes diferenciadas, pode-se dizer que ela se torna uma pessoa agressiva, uma pessoa mentirosa. Isso também condiz com a verdade de uma possessão? Então, na verdade é assim, a mentira, ela provém do inimigo, porque a única paternidade que Satanás tem na Bíblia é ser pai da mentira. Então a única paternidade que Deus permitiu que ele tivesse é ser pai da mentira. Se a pessoa ela mente, ela automaticamente ela tá abrindo uma brecha, não que ela necessariamente ela já está possuída, mas ela permitir que a mentira prevaleça na vida dela é uma brecha que ela está dando para o inimigo entrar. Na verdade, é uma permissão que a pessoa dá pro inimigo entrar na vida dela e dominar. E quando ele entra e domina, aí sim, o que ele faz? A primeira coisa que ele domina é a mente. É a mente da pessoa. A pessoa já não consegue raciocinar por si só. A pessoa ela já não tem domínio sobre as ações dela. E esse domínio nas ações dela, como que eu posso dizer? A pessoa ela perde totalmente o foco. Ela já não é mais. E aí, quando as pessoas começam a ver, como eu já vi, a pessoa, ela tem atitudes, às vezes em homens de Deus, mulheres de Deus, que ela tem uma posição, ela tem uma postura, todo mundo conhece. Aí ela começa a dar brechas. Quando o mal entra na vida dessa pessoa, ela tem atitudes totalmente ao contrário. A pessoa é uma pessoa mansa, é uma pessoa calma, uma pessoa
serena, de repente essa pessoa ela se transforma. E aí começa a ter atitudes que não condiz com o normal. Tá valendo aqui, ó. Possessão é a presença de um ou mais demônios no corpo de uma pessoa e faz com que ela se afaste. Elas, na verdade, elas vão se juntando a mais, né? Tem um demônio e ela vai sendo possuída por mais, ela vai se transformando cada vez mais. E essas coisas, quando fizer uma pergunta se é só discernimento, não é só o discernimento, né? A pessoa tem que estar em constante oração, jejum, tem que estar muito firme na palavra de Deus para ter prosseguimento. Então é como se você estivesse dando uma forma de prevenção. A pessoa que ora, a pessoa que jejua, Exatamente. ela não vai dar, vamos dizer, essa brecha para que o demônio possa atuar na vida dela. Isso. Mas há alguns casos em que vemos pessoas possessas, em que essas pessoas têm espíritos de adivinhação, psicografia, elas usam de formas diferenciadas, é como se elas ganhassem poderes sobrenaturais. Algumas chegam a ter poderes de telecinese, onde ela consegue mover objetos que estão distante dela. Então você vê que é uma forma astuta que esses espíritos malignos usam para que eles venham ganhar a atenção das pessoas e não ser repreendidos como deveriam. Exatamente, é que elas não só, elas também oprimem, né? Acabam oprimindo essas pessoas, ela passa a controlá-las, né? Então são mais demônios. Mas hoje, esses demônios, eles permitem que a pessoa que esteja possessa entre dentro da igreja? Na verdade, acabam até entrando e às vezes acabam saindo do jeito que entraram, depende muito do que acontece dentro das igrejas. Ou até pior, né? Pode ser também. Pode-se dizer que até piores às vezes. Mas depende muito. Por isso é importante, principalmente os líderes da igreja, terem um nível de discernimento muito alto. Porque quando aquela pessoa pisar o pé dentro da igreja, ele já vai saber. Ele já vai saber que aquela pessoa está possessa. Essa e ela questão, não vai sair da forma como ela entrou. Acho bem interessante essa questão aí. Se o espírito, ele, através da pessoa, né, ele entra dentro da igreja. Tem até a passagem bíblica que Jesus, ele estava chegando com seus discípulos ali, Tiro Sidom, né? Ele falou para seus discípulos, vamos descansar, que, acredito que Jesus, ele estava exausto, né? Cansado, vindo de pregações, vindo falando do amor de Deus, né? Então, Jesus entrando ali com seus discípulos ali, a passagem bíblica vai mostrar para nós que saiu uma mulher, né? Toda desesperada ali, era uma cirofenícia, né? Que ela chegou até Jesus e falou: Filho de Davi, tem compaixão de mim. E ela gritava aos prantos, né? Filho de Davi, tem compaixão de mim, que a minha filha está completamente endemoniada. Então Jesus, ele praticamente ele não deu atenção naquele momento, né? Que até a passagem que fala da migalha de pão que caía no chão, comparar com um servo. Até que de tanto aquela mulher insistir, Jesus olha para ela: grande foi a tua fé, mulher. Vai em paz que a sua filha já está completamente libertada. Então, a pessoa veio até Jesus. Então eu acredito sim. A pessoa pode entrar destruída, mas muitas das vezes é aquilo que o Magno falou. Entra, sai do jeito que entrou, ou até mesmo sai pior, né? E vocês acham assim que possessão, ela tem um limite de idade? Ou que de repente crianças não podem ser possuídas? Ou que em alguma determinada idade, sendo ela avançada, torna uma possessão mais fácil? Isso daí interfere em alguma coisa? Não, em minha opinião não. Por quê? Porque o demônio, ele não vai procurar a idade. O demônio, ele procura uma legalidade. Se você dá uma legalidade pro demônio entrar dentro da sua casa, ele vai tomar quem estiver ali, seja lá criança, seja lá idoso. Eu já vi fatos, uma criança, 7 anos de idade, ela ser possuída pelo demônio. Eu lembro até hoje chegar em mim de tarde e falar que ia me matar com uma tesoura. A criança já estava demoniada lá. Até então que tinha alguns demônios e foi uma guerra espiritual. Então eu vejo assim, não tem idade. Isso aí é legalidade. Porque a criança, ela é inocente, claro. Mas a partir do momento que o pai e a mãe dá legalidade pro demônio entrar, habitar dentro da tua casa, dentro do seu terreno, o demônio vai tomar conta de tudo. Os feiticeiros de hoje em dia, os bruxos de hoje em dia, o que eles estão mais buscando é pra demônio habitar em criança. Porque a criança vai perturbar o pai, a criança vai perturbar a mãe. Então nós vemos que hoje em dia, que nós vemos mais demônio em crianças.
pra tirar a atenção do pai, pra tirar o foco da mãe. Então não existe, pra mim não existe esse negócio de ter idade. Quando nós falamos de possessão assim, né? Porque o nosso canal ali tá aberto pra todos, né? Não é só evangélico, é espírita, é ateu, é católico. Então, quando se vê assim no mundo questão possessão, o pessoal do mundo já vê aqueles filmes de terror, né? A pessoa virando a cabeça, a pessoa subindo as paredes, virando a cabeça pro lado. E até que ponto que o pessoal acreditar ou não acreditar, porque às vezes possessão é isso que eu tô falando, entendeu? A pessoa vê o filme de terror lá, vê muitas coisas acontecendo e praticamente tem igreja aí que não tá fugindo muito disso não, entendeu? As coisas subindo pela parede aí, a pessoa entortando a cabeça aí. Alguém tem alguma experiência ou já viu isso? Olha, ver assim pessoalmente não, mas pela internet você vê muito disso, se torna praticamente uma atração, né? As pessoas fazem disso nem uma tudo atração. na internet é verdade, né, meu? Eu só acredito vendo, mano. Sinceramente, eu acredito sim em possessão, Ei, entendeu? Tomé. Mas, não é questão Tomé, entendeu? É questão de ver, entendeu? Questão de ver. Eu acredito em possessão, acredito em legiões, entendeu? Mas tem coisa que você vê que as pessoas falam, pô, subiu a parede, pá, entortou a cabeça, Assim. deu um 360 graus, entendeu? Assim, eu já sou algo totalmente diferente de você, porque eu já vivi algumas experiências que não chega a esse ponto, mas chega num ponto, cara, de você realmente acreditar no que você já viu em filmes. Porque o que eu vivi Conta pra nós foi aí, pros ouvintes. algo. Foi algo que. Não, que eu fiz não. Eu não fiz Opa! nada. Quem faz é Deus. Amém. E eu vivi algo que pra mim foi, eu senti um medo, eu senti medo mesmo, porque você vê quadro caindo, luz se apagando e soldadinho de boneco, santinho caindo no chão e quebrar. Do nada, você vê um cachorro se arrepiar igual um gato, meu amigo. Quando você vê isso, você vai acreditar. Eu nem quero ver isso. Você é um servo de Deus. Sim. Então, você vai fazer a obra de Deus. Então, algum dia você vai ter que lutar contra o mal. Lógico. Então, Meu, isso daí é uma coisa Acho que é de assim, pessoal, né? Cada um claro, tem um... cada um acredita naquilo que quer. Todo mundo tem a liberdade, isso daí tá na Constituição. Todo ser humano tem a liberdade de ir e vir. Você tem a liberdade pra você acreditar ou não acreditar, se você vê ou não. O problema é quando você vê, porque isso daí realmente existe. Mas será que quando você vê, você vai estar preparado pra ver e pra repreender esse mal? Porque quando chega nesse grau de você ver algo acontecer, principalmente quando o inimigo se materializa na sua frente, aí já sai fora da possessão e sim materialização do mal na sua frente. Gera um impacto, né? Cara, é diferente, você entendeu? Quando você vê, como tem um pastor que nós conhecemos, o pastor Éder, que ele foi expulsar o demônio numa casa, ele foi fazer uma oração, quando ele viu ele sentindo aquela coisa, ele sentindo aquela opressão e não sabia de onde vinha. Aí quando ele entrou em um cômodo pra orar, isso até me arrepia, ele começou a orar e ele ouviu uma risada. Quando ele foi ver, ele procurando essa risada e não sabia onde era. Na hora que ele olhou, tinha um monte de boneca na casa, dentro do quarto. Na hora que ele viu, uma das bonecas tava possessa. Boneco, cara. É um boneco, possesso, endemoniado. Aí começou a rir. Ele pegou aquele boneco e começou a expulsar o demônio. E o demônio não saía, ele ria da cara dele. Eu vi um fato assim, colocar um boneco no saco queimou, preto, cara. E o boneco ficar se mexendo. Exato, entendeu? ele queimou. Isso daí, eu não tô falando que eu vi, mas é um pastor, poxa, que é um homem de Deus e Sim. que viu isso daí. Ele presenciou, ele viveu isso. Ele queimou, o boneco tava queimando no fogo e dando risada, você entendeu? Então é assim, tem coisas que a gente tem que acreditar sem a gente ver. Porque se nós vermos, às vezes nós não estamos preparados. Eu vi um vídeo também de um missionário, né, em Moçambique, meu. Ele tava falando assim, era uma igreja, assim, mas era tipo um culto em um lar, né? Eles estavam orando e tava uma opressão, assim. Aí eles saíram, e gravando ao mesmo tempo, saíram na rua e tava bruxos
voando em vassoura, assim, meu, no céu, né? Mas você acabou de falar que não acredita em tudo que você vê na internet. Não, eu não acredito em tudo, mas entendeu? parte, sim. Mas eu vi um vídeo de um missionário, entendeu? Falando, é diferente, entendeu? Não, tem coisa na Então, internet que Mas é até demais, aí né? você não conhece Então o quer dizer- missionário pessoalmente? Isso, então quer dizer que ser missionário é diferente das outras coisas que você viu na internet. Então aqueles homens aqueles homens que podem ser homens de Deus, você contestou esses homens e esse missionário porque você conheceu de ouvir falar, você acredita. Não, eu vi a ministração dele, foi ao vivo, e ele debatendo o próprio vídeo, né, meu? Aí, que nem eu falei assim, eu não acredito em muitas coisas, entendeu? Eu acredito em possessão. Agora, cada um acredita no que quiser, Pra meu. você ver o que acontece. Nós temos uma instrução, já estamos na igreja há vários anos, e agora você imagina a pessoa que não tem nenhuma instrução, ela vendo esse tipo de vídeo e vendo tantos outros vídeos aí que tem, e alguns que chegam até a ser ridículos. O que acontece com a cabeça da pessoa, né? Não, tem muita coisa na internet que é ridícula, entendeu? Por isso que você tem que buscar conhecimento, né, meu? Você tem que conhecer a verdade, né? A verdade quem quer? Jesus Cristo. No momento que você conhece Jesus Cristo, você vai querer se aprofundar, vai querer conhecer os mandamentos, vai se aprofundar na Bíblia, vai ter pessoas discipuladores, né? Que vai te instruir, entendeu? Na verdade, a gente muitas das vezes põe muitas dúvidas. Eu mesmo sou falho pra falar de internet, que eu vou ser bem sincero, eu não confio mesmo, não preciso falar muito, né? Já respondi. Então, eu acho que o crente verdadeiro, primeiro que ele não vai dar atenção muito pra essas coisas. Primeiro ele vai pôr o Espírito de Deus no coração dele pra ter, né, boa certeza. Primeiro, deixa eu responder falaram antes sobre... Na Bíblia você vai encontrar que era possuído tanto jovens, adultos e, né, jovens, crianças também. O crente verdadeiro mesmo, ele nunca vai aceitar, mas ele também pode cair, viu? Só que ele tem que ter todo cuidado, porque quando ele tá bem revestido mesmo, isso não vai atacar ele. Aquele que tá em pé, né? Tome cuidado para que não caia, né? Exatamente. Só que ele vai estar sempre constante. O Espírito Santo vai estar sempre habitando nele. E ele não pode falhar nunca. No caso, a Bíblia nos traz lá em Efésios a armadura de Cristo, né? Exatamente. A qual Cristo tem para nós, justamente para nos defendermos desse tipo de coisa. Eu queria dizer aqui, os demônios, eles vêm com um propósito sobre essas possessões. Todo mundo tá cansado de ouvir que o diabo vem para matar, roubar e destruir, mas também os demônios, eles buscam um sentido direto nas suas possessões. Eles têm um propósito muito forte nessas possessões. Os propósitos de destruir família, destruir lares, executar as tarefas a qual Satanás, que é o líder deles, designa para eles, né? Então eles também desfrutam do corpo da pessoa de várias formas, transformando a pessoa numa pessoa promíscua, espalhando entre várias pessoas que convivem ali com ela essa promiscuidade que afasta as pessoas do caminho de Deus. Então os demônios têm por principal objetivo afastar as pessoas de Deus, sendo elas já convertidas ou não convertidas, impedindo que elas se acheguem a Deus. Exatamente, deixando as pessoas cada vez mais longe da presença de Deus. Porque a Bíblia diz que onde existe o pecado, ali o Espírito Santo não habita. Se o Espírito Santo não habita em templo sujo, então, toma cuidado. Agora, a igreja, ela diz o seguinte, a igreja, ela desde antigamente, ela vem buscando entender o porquê dessas pessoas estarem desse jeito. Antes, eles tratavam tudo como se fosse possessão. Então existia exorcismos, pegava a cruz e tudo mais e fazia todo aquela obra de arte, né, que é o exorcismo. Hoje, eles já tratam de uma maneira diferente. Primeiro vai passar por um psicólogo, a pessoa pode estar lá se retorcendo lá, mudou a voz, virou o olho, tá dos avessos, que a igreja, ela não vai, uma determinada denominação, não vai tratar como possessão. Então primeiro ela vai mandar para médicos, para medicina entender o que está acontecendo, se há alguma doença mental. A partir do momento que a medicina, ela mostra que não é uma doença mental, aí a igreja começa a trabalhar realmente como uma possessão. Em alguns casos, pessoas conversam com o demônio, perguntando quem que ele é, qual o nome dele, o que ele veio fazer, qual é o objetivo. Cara, todo mundo sabe, o objetivo do inimigo é matar, roubar e destruir. Como o Magnum disse, ele entra com o objetivo certo, para destruir famílias. A base da igreja é a família. O alvo dele é acabar com a família. E ponto. Não tem meio termo. Ele vai diretamente na vida da pessoa para acabar com a vida da pessoa. E aí, o que acontece?
As pessoas querem conversar com o demônio. O demônio não tem que ficar com ibope. Não tem que dar muita conversa pro demônio. Você tem que chegar e expulsar em nome de Jesus e acabou. Aí vem de tudo que a gente está falando. Será que depois de tudo isso ainda há sombra de dúvidas de que existe possessão? A possessão, ela é verdadeira. Não é somente um mito. Existe sim casos de problemas, de doenças mentais, mas na grande maioria das vezes é possessão. É um ser espiritual superior que toma posse do corpo da pessoa. E muitas das vezes esses demônios eles entram dentro da igreja e por isso que as equipes de intercessão têm que estar o tempo todo atento. Para quê? Para que quando manifestar ele não venha destruir, não venha entrar em outras pessoas. Porque às vezes a pessoa está desatenta ou não está com a vida no altar. E aí ao invés da pessoa estar intercedendo, ela está olhando ou está com medo. Cara, ele vai direto e entra naquela pessoa. Sai de uma e entra na outra. Já aconteceu diversas vezes, inclusive Faz de aqui na igreja. pula-pula. Exato. Então é assim, a pessoa tem que estar em espírito de oração e a equipe de intercessão, ela tem que estar o tempo todo. O tempo todo ela tem que estar preparada para libertar essas pessoas. Aqui eu tava lendo algo aqui, o crente verdadeiro, mesmo que cai em pecado, não poderá ser possuído, já que ele não perde filiação com Deus. E ao mesmo tempo você lê, se isso vier a acontecer, pode ter certeza, essa pessoa não está realmente, né, com Deus. E que as pessoas, às vezes, está na igreja, mas não aceitou Jesus verdadeiramente. Por isso essa possessão, né, para passar para as pessoas mesmo que estão em Cristo. É isso aí, pessoal. Vamos deixar um pouco de curiosidade para você aí. Vamos estar continuando esse debate, possessão aí, falar sobre o que a Bíblia nos diz sobre possessão, mostrar para você como Jesus nos ensina a lidar com isso. Vamos falar um pouco sobre aí as doenças mentais que se diferencia sobre a possessão, mais detalhado a vocês. E estamos encerrando aí mais um Upcast. A paz do Senhor Jesus. Isso aí. A você que gostou do programa, você que tem suas dúvidas, você pode estar enviando o e-mail aqui pra gente. Estaremos aí respondendo, estaremos tomando um espaço nos próximos Upcasts aí para estar respondendo alguns desses e-mails. E quem sabe aí, se tiver muita dúvida ainda sobre o assunto, a gente pode fazer aí um número 2, né? Possessão demoníaca número 2. Então deixa aí seu e-mail pra gente, upcast.gospelmedia@gmail.com. Visite nosso site, upgospelmedia.com. É isso aí, pessoal. Acesse o nosso Facebook aí, vamos bombardear a rede social aí. Curtem, compartilhem aí, que é pro reino do Senhor. Quero estar agradecendo aí. Fique com Deus. Isso aí, pessoal. Além de curtir e compartilhar, deixe sua opinião também. Se quiser expor sua ideia do que você acha, fique à vontade. É isso aí, pessoal. Valeu.